empreendimentos e imóveis, arquitetura e construção, pessoas e histórias. Skyline, o podcast do mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skyline. Hoje eu tenho a alegria aqui de receber a arquiteta Grace Panazzolo. Ela é a proprietária do Panazzolo Estúdio Criativo e a gente teve a sorte, né, de conseguir roubar ela um pouquinho do evento que as gurias da Tríptica estão oferecendo hoje para a cidade, né, porque elas têm um braço educacional dentro da Tríptica, que elas estão começando um curso amanhã, acho que é a 6ª turma já. E elas trouxeram a Grace para fazer a abertura e abriram também para o público em geral, que não são só arquitetos, são todas as pessoas aí que se interessam pelo tema da arquitetura, de viver bem, de se inspirar. E hoje a Grace está fazendo um trabalho incrível nessa área, né? É gaúcha, mas agora ela vai nos contar um pouquinho de onde é que ela trouxe tudo isso, essa bagagem. E espero que gostem do nosso bate-papo e já sigam a Grace aí, que vai ser... Tem muita coisa boa por lá, né, Grace? Isso aí. Muito obrigada por ter aceito o convite, Cris. né? Obrigada pelo convite. Grace, eu queria então que tu resgatasse um pouquinho, primeiro contando, né, tua formação, tu falar onde é que veio, como é que veio a tua ideia de... Na verdade, tu já nasceu no meio da arquitetura, da engenharia, né, mas como é que tu foi direcionando e como é que tá hoje posicionada aí no mercado? Então, Cris, bom, eu nasci, né, de uma família onde a minha mãe é arquiteta. Meu pai se formou em engenharia civil, coincidentemente na mesma faculdade, na mesma universidade que eu, e na Unicinos, né? Então, eu, desde cedo, assim, minha mãe sempre trabalhou muito, eles foram separados desde muito cedo, eu tinha 6 anos. E desde cedo, desde os 7 anos, eu acompanhei muito o dia a dia da minha mãe, né? Então eu ficava, ela me levava para as obras, ela me levava para o escritório, ela teve uma loja de decoração, então eu ficava naquela loja, né? Na época ela fazia uns arranjos assim super bonitos, né? E eu amo flor, eu adoro criar os arranjos e tal, então assim a gente consegue entender de onde vem. E desde cedo eu fui criada nesse meio. Minha mãe é uma pessoa muito criativa. Ela sempre foi uma profissional que exerceu muito a criação dentro dos projetos. E eu acho que eu trouxe muito isso dela. Minha avó pintava, então assim, meu avô, eu tenho também o meu avô extremamente criativo de resgatar as coisas e não querer colocar nada fora, e daquilo ele criava outras ou arrumava, então assim, tem uma veia, né, e uma veia artística. Mas eu sempre quis seguir odonto, mas quando eu fui visitar o meu pai sempre morou longe, quando eu fui visitar meu pai pela primeira vez em Milão, que ele morou há alguns anos lá, que me acendeu a luzinha da arquitetura. Eu nunca tinha pensado, né? Voltei da viagem dizendo, mãe, eu decidi o que eu quero ser. Que idade tu tinha? Eu tinha 15 anos. Foi no final, assim, na finaleira, né? Daquela você vai aqui ou tu vai aqui? Ou aqui, Tipo, uma coisa nada a ver era com o a outra. odontojornalismo, era um dos dois. E aí ela ficou super surpresa, assim, não entendeu muito, mas, né? E depois, então, eu passei, ingressei, fiz um semestre de arquitetura na Unicinos, tranquei e daí fui morar com meu pai. Fiquei 1 ano morando com ele em Milão, que daí sim, daí tu respira, né? Claro, muito no início da faculdade, mas a gente já absorve, né? Já absorve o espírito, né? Da arquitetura, do design. E quando tu estava lá nesse período, chegou a fazer alguma coisa de arquitetura ou não? Só deu um intervalo no Não, curso? eu dei um intervalo, eu tinha um semestre só, né? Então, assim, era muito crua. Eu me lembro que eu assisti algumas aulas na Politécnico, assim, porque meu pai conseguiu na época. Então, assim, só o fato de eu conseguir ingressar na Politécnico ali de Milão, já também já é uma sementinha. É uma sementinha, né? Sim, sim. E depois tu voltou, finalizou o curso na Unicinos? Isso. Finalizei o curso, já fazem 15 anos, me formei em 2010, e logo
Eu, na verdade, já comecei a trabalhar um pouquinho antes de me formar com a minha mãe, logo desde o início do curso. Trabalhei com ela, fazia os croquis, na época não existiam os renders, né? E eu fazia os croquis para ela, à mão, com aquarela, Sim. para ela apresentar para os O que é clientes. isso? Hoje, se tu mostrar para um estudante, tá, mas o que é? Então eu fazia, Legal. eu adorava essa parte, né? Amava a expressão gráfica, a gente tinha uma cadeira na faculdade. E então eu fui fazendo, trabalhando com ela, vivenciando, e a partir da metade para o final da faculdade eu comecei a trabalhar para os meus amigos. Minha primeira obra foi um banheiro. Eu não sabia nem medir um ponto de esgoto, um ponto de água. Eu não tinha noção como é que a gente mede, se a gente mede o eixo, se a gente mede a parte superior, inferior. E eu me lembro, ela foi comigo lá me ajudar a medir. O tamanho. Minha mãe, E era um banheiro minúsculo, assim, né, de um amigo meu. E a partir daquilo, então, claro, ela foi uma figura muito importante para mim, porque eram as costas quentes, assim, que eu digo, né? Era quem dava a coragem para, não, vai que eu te ajudo, né? Vai Que que legal. qualquer dúvida tá aqui. Então, eu fui indo. O segundo trabalho, eu me lembro, era um quiosque, que eu já inventei de fazer um telhado verde. Eu disse, meu Deus, a pessoa já começa querendo fazer uma coisa difícil, né? Então, foi indo. E hoje, a gente completou 15 anos. Logo depois que eu me formei, então, por já estar nessa rotina, já trabalhando, já saí da faculdade e já contratei a minha primeira estagiária, né, a Rô, que trabalhou comigo por 9 anos. Nossa. E depois foi indo, né? Legal. E sempre focado no interiores ou primeiro, como é que tu foi direcionando? A minha mãe, o foco da minha mãe era mais interiores. Ela fazia arquitetônicos na época dos projetos dela, era aquelas casas com aqueles telhados, 1000 inclinações. Ela bom, ela sabe calcular um telhado. Hoje, se tu vai perguntar para um estudante, não faz nem ideia, né? É engraçado isso. E ela fazia, mas o foco era interiores. Então, eu acho que eu absorvi essa veia dela. Mas teve um momento que eu comecei a fazer arquitetônico, parei por uma experiência bem ingrata. Fiquei anos fazendo interiores e agora, já fazem alguns anos, eu retomei o arquitetônico. Gracie, e hoje a gente entende que o teu olhar ele é diferente, né? Isso até hoje quem vai estar, a Gracie sai daqui e vai direto lá para a palestra, né? A ideia é trazer esse olhar diferente, né? Tudo que tu constrói dentro dos espaços, as vivências. Então, se tu puder explicar um pouquinho como é que o estúdio hoje, né? Cheguei lá, vou fazer um projeto, por que que o teu projeto, como é que é diferente, né? Esse teu processo para as pessoas entenderem de onde é que tu puxa também todas essas inspirações, né? Como é que acontece? Começa por uma boa conversa com o cliente, né? E é engraçado porque até isso a gente vai desenvolvendo processos e vai desenvolvendo jeitos e maneiras, né? Então, me lembro que a gente fazia no início as primeiras conversas com o cliente, nós fazíamos um questionário online. Então, tu imagina que horror, né? É tudo que a gente abomina, né? E hoje eu não abro mão de sentar com o cliente, de conversar, de extrair o máximo do cliente, né? Então, assim, às vezes para o cliente até é um exercício bem difícil, porque ele precisa também meio que se voltar para o interior dele para entender, para se autoconhecer, que hoje as pessoas não param para pensar o que representa elas na casa delas, né? Elas abrem um Instagram, um Pinterest, uma revista, acham linda a casa da influencer, da artista, enfim, e querem aquilo igual, né? Isso acontece muito. Eu acho linda essa casa. Então, assim, eu tento instigar ao máximo o que representa, se elas fossem morar em um lugar, qual lugar seria, por que seria aquele lugar. E nessa conversa, e claro, isso eu tento trazer sempre as meninas do escritório, as arquitetas que trabalham comigo para participar dessa conversa. E nessa conversa, então, a gente capta muita coisa, né? A gente capta a relação entre marido e mulher, né? O que está nas entrelinhas ali. Beleza, então, né? Ele é da funcionalidade, da tecnologia, ela já é mais
da estética, mas o que vai predominar? Tu consegue nessa conversa ter a sensibilidade, sentir qual é a tua mão, né? Para onde que tu vai? Mas, obviamente, tentar englobar um todo, sabe? E a gente sempre pensa, Cris, nessa coisa de... Nós não somos somente arquitetas, né? Então, eu não gosto de trabalhar naquela caixinha, né? Naquele nicho. A gente vai fazer um projeto de imobiliário, né? Não, a gente faz sempre a mais. A gente cria uma peça para aquele projeto. A gente cria uma obra para aquele projeto, né? A gente dá os nomes. A gente, de fato, cria elementos dentro de um projeto só para aquele projeto, né? Então, assim, a gente cria uma mesa de jantar, a gente cria uma luminária, a gente cria um trabalho manual que a gente vai colocar, enfim, hoje à noite eu vou mostrar, Então é isso, a gente tem uma visão mais plural, né? A gente entrega a mais do que um mobiliário. E onde é que entrou, né? Até eu comentei contigo antes, sabe? Quando é que tu sentiu que mudou o teu trabalho? Qual foi a tua experiência mais marcante, né? Eu acho que até porque tu disse, né? Quando tu comentaste que teu pai morou em vários lugares, então tu teve essa experiência com diferentes culturas. Tu acha que tudo isso foi enchendo aí o teu copinho, né? Para trazer esse olhar diferente? Eu acho que hoje eu sou as pessoas são a soma do que elas carregam e que elas vão trazendo, né, da vida, assim. Então, como eu te disse, não é legal, nunca foi legal ter um pai morando longe. Mas eu aproveitei o lado bom disso tudo, né? Então, meu pai morou em diversos lugares aí no mundo e cada lugar que eu ia conhecendo, eu ia absorvendo, eu ia conhecendo aquela cultura, eu ia gostando de entender como é que as coisas funcionavam, como é que as pessoas se comportavam e qual era o resultado daquele comportamento na arquitetura, nos espaços, sabe? Porque isso é interessante, né? Como que uma casa se organiza no Japão, ele morou em Tóquio, como uma casa se organiza na Itália, né? Então, isso é interessante. Então, acho que toda essa bagagem foi me ajudando a me tornar cada vez mais curiosa, sabe? E querendo aprender o porquê das coisas. Eu acho que quando tu é curiosa em saber o porquê, tu é curiosa com o teu cliente, né? Então, tu consegue adentrar um pouco mais na vida dele para entender a personalidade dele e tentar printar estampar essa personalidade na casa dele. E hoje é tão difícil, né, com as informações que a gente tem, e vem tudo tão parecido que a pessoa não reflete se ela realmente gosta daquilo ou é... Ela entra no efeito manada, né? Eu digo, ela consome, ela vai consumindo aquele conteúdo, né? Eu digo, os algoritmos vão entendendo o que ela gosta, que ela vai consumindo e só entrega aquilo. Sim. Então, ela não se preocupa em conhecer outras coisas, né? E eu digo, claro, inteligência artificial, chat GPT, tudo isso vem para o bem, acho que bem usado, mas não é mais, eu acho que também está deixando as pessoas cada vez mais bitoladas, né? Bitoladas no sentido delas não quererem mais ter a sua própria versão das coisas, assim, elas são influenciadas por aquilo que elas estão, aquela informação que elas estão recebendo, e elas não pensam, elas não refletem mais sobre nada, sobre isso, né? Elas não têm mais opinião própria delas, assim, então elas não sabem nem o que elas gostam de verdade, o que vai representar elas na casa, assim, é difícil extrair isso das pessoas. Nem todo mundo tem essa... E tu consegue em algum momento mostrar isso para o cliente, dizer assim, não, o que tu tá me trazendo de referência é isso, mas será que... Porque esse deve ser um papel difícil, né, na hora que... As referências, né? Sim, porque tem aquele momento, olha, eu vim assim na casa do fulano e numa viagem, e aí como é que tu vai dizer, não, mas isso não se encaixa com nada que tu me falou até agora, né? Você chega a esse ponto, assim, mas aí tá na interpretação, Cris, de tu tentar relocar isso para a realidade. Vou te dar um exemplo, que é bem engraçado, assim. A gente está fazendo um apartamento em Itajaí, é um apartamento que o prédio ainda está em construção, é beira-mar. O marido é muito da tecnologia e eu perguntei para ela o que representava, o que ela gostava, né? O que inspirava ela, assim, Londres.
Aí eu pensei, meu Deus, Londres, num apartamento beira de praia. Aham. Pensei, como que a gente vai fazer isso? Então, aí o que que acontece? Aí tu começa o teu exercício, Uhum, né? uhum, Então, o que que é Londres, né? E daí eu comecei a perguntar para ela, o que que tu gosta de Londres? São as pessoas? É a postura? É a ética do inglês? São as cores mais uhum, sóbrias, o verde, né? O que que é que tu gosta? É o antigo com o novo, né? Porque Londres tem muito isso, né? É a tradição, uhum. né? E daí tu vai Pincelando. cavocando, Aham, assim. aham. E daí depois tu decupa todas essas informações e vai transformando em elementos mesmo, sabe? Em símbolos dentro do projeto, em materiais, né? Então a gente trouxe elementos do verde, que lembra Uhum, muito, uhum, o couro, que é um material muito elegante, atemporal, né? uhum. Muito sóbrio, né? Elementos que não seriam discrepantes dentro de um cenário de um apartamento Legal. beira-mar, Sim, sabe? sim, E aí legal. depois a gente tenta fazer a cliente enxergar isso, né? E daí ela Uhum. diz, nossa. Então a gente pergunta, é isso? Aham, Né? Porque tá nas entrelinhas, sim, né? Nem que legal. sempre não vai colocar um quadro de uma cabine, né? De Aham. Londres, só porque ela disse que Sim, gosta de Londres, né? sim, sim. E isso, nessa bagagem, tu trouxe, além dessas vivências, tem o curso que tu fizeste no Instituto Marangoni, né? Uhum. E depois também, tu comentou de um que tu fez em Londres. O que que é esse curso? É sobre tendências, que tu falou de É, tu antecipar tendências? isso. Isso. Os cursos do Marangoni foram maravilhosos, foram viradas de chave, né, Uhum, na minha profissão. E o último que eu fiz foi no final do ano passado, em Londres, com a Fá Maioli, que ela é uma brasileira, ítalo-brasileira, já mora há anos uhum, em Milão, tem o estúdio dela lá. E ela é uma analista de tendências. Ela antecipa os uhum. movimentos antes de virarem tendência para arquitetura e Que decoração, legal. né? Então ela Aham. faz trabalhos. Agora ela vai estar no Brasil, e vai participar do Revérbero, que depois a gente pode comentar. E ela, por exemplo, está trabalhando no Brasil, vai vir para o Brasil para trabalhar para a Camicado, né? Então, Que legal. esse curso, o que que acontece? O que que a gente aprendeu nesse curso foi uma semana inteira de imersão andando nas ruas, andando em estações de metrô, indo em alguns museus, em algumas lojas, né? Para conseguir captar movimentos, símbolos do que a gente ia vendo. E símbolos, eu digo, Cris, pode ser um banner dentro de uma estação de metrô, Uhum, né? E ela ia nos conduzindo e dizendo assim: prestem atenção nisso que vocês estão lendo. Vejam isso aqui que vocês estão vendo. uhum, Olha essa vitrine. Olha o que que essa marca está querendo dizer. E no uhum, final, a gente faz uma conclusão do que se viu. E ali a gente consegue, então, fazer como que eu posso dizer? A gente consegue apontar diretrizes para onde a gente está indo. legal. Por exemplo, só com os movimentos, por exemplo, quais são as cores que a gente está vendo hoje na moda, né? Na época lá em Uhum, Londres uhum, era muito vermelho, assim, vermelho escuro, uhum, preto, marrom, cinza, né? É um retrato do que a Europa está vivendo, né? Da guerra. Então, assim, tu vê como essas coisas elas se refletem em todas as outras uhum, áreas. uhum. Então, ela Que legal. faz essa análise de comportamento antes de virar uma tendência. E isso, querendo ou não, também tu consegue trazer para o teu projeto, né? Exato, exato. Que Essa legal. leitura, Sim, a né? leitura é o olhar, é É, treinar o olhar, né? Que eu acho que isso tu exato, comenta bastante também, né? De exato. como a gente ficar mais atento e bem isso no meio de tanta informação, né? Como é que a gente vai, passou aquele detalhezinho ali. É, Que legal. exatamente. Daí, sim, e também a gente comentou antes sobre a questão do gênio slot, né? Eu Aham. até comentei contigo que, né, recentemente está tendo agora um lançamento aqui em Santa Maria, numa região, em Santa Maria não, na região, né, que tem o Recanto Maestro e o fundador dessa região, aí, o Antônio Meneghetti, ele sempre, lá, sei lá, acho que já deve fazer uns 40, 50 anos, né, que ele esteve aqui, ele sempre falou do gênio slot daquele local, por ele ter uma energia diferente, por ele estar
a posição que ele está, né? Nos conta desse teu curso e como é que tu traz a tua visão do Genius Lotti, né? Porque eu fiquei super curiosa. Tá, agora vamos ver, porque a gente já vê isso na literatura, né? Então, como a gente perceber isso antes do projeto, né? Durante, não sei como Isso. é que tu... O Genius Lotti, Cris, é o espírito do lugar. Né? É o que aquele lugar tem de particular, que é só dele, né? Então, pode ser um elemento da natureza, pode ser um rio, pode ser uma cultura, né? Então, assim, pode ser uma aldeia ali por perto. Então, são características daquele lugar que vão fazer aquele lugar ser único, né? Eu fiz esse curso, foi um curso no meio da pandemia, eu fiz online, do Instituto Marangoni, e o professor falava assim uma coisa, vocês precisam se preocupar, quando vocês vão fazer um projeto em tal lugar, vocês precisam acordar, se sentirem acordando naquele lugar, e perceberem automaticamente quando vocês abrem os olhos que vocês estão naquele lugar. Vocês têm que olhar para o lado e perceber, através de elementos da arquitetura, que vocês estão naquele lugar, né? E não acordar dentro de um quarto de um hotel totalmente impessoal, que não diz nada, né? Aquela coisa assim que eu vi num Pinterest, numa referência, mas que não diz nada do local que está inserido, né? Sim. Então, o Genius Lotti é isso, é trazer essa autenticidade, né? Essa genuinidade que tu percebe no externo para trazer para trazer. Exatamente. Legal. Seja contemplando uma visual, seja contemplando, né, uma orientação, enfim, solar. Então, tem vários pontos que tu pode, uma cultura de um povoado próximo, né? Então, tudo isso vai transformando. Então, é uma leitura que tu tem que fazer do lugar. É por isso que a gente diz, né, o arquiteto é isso, é tudo, né? Tem que, inclusive, fazer aí um curso de história, de entender a cultura. E a multidisciplinariedade, isso até comentei contigo, né, que eu tinha feito que eu fiz o Master em Londres, e na época o meu trabalho foi dentro do escritório do Foster & Partners lá. Nossa, eu não sabia. E eles lá, eles têm várias equipes que desenvolvem os projetos. E quando eles vão fazer um master plan de uma cidade no meio do deserto lá, eles trazem historiadores, paleontólogos, tipo, o time é multidisciplinar, porque é quase impossível do arquiteto ter toda essa bagagem para conseguir fazer trabalhos que captem a atmosfera, né, a cultura. Então isso era incrível. Claro que Londres já é uma cidade super, né, tudo, né? Então tem já numa equipe, vai ter gente de tudo quanto é parte do mundo, mas com formações diferentes, né? E isso para mim lá foi uma abertura, assim, porque eu disse, realmente, às vezes a gente pensa que a gente tem que ser multidisciplinar, mas às vezes captar as pessoas certas para te mostrar aquilo, né? Acho que a gente só impacta aqui em investimentos, né? Sim. Então, investimentos. Hoje, o que acontece? Acho que hoje um dos grandes impeditivos de um arquiteto é isso, né? O cliente vem contratando e quer que se faça, que o arquiteto faça tudo. Desde o projeto, né, interiores, paisagistas, o projeto paisagístico, né, o luminotécnico. Não que o arquiteto não possa desenvolver, eu gosto muito de pensar nisso, né, que o arquiteto, os antigos arquitetos, né, tu vai olhar, por exemplo, o Frank Lloyd Wright, o Le Corbusier, eles trabalhavam com os arquitetônicos, mas eles faziam até desenho de talheres, tapetes, né, então é incrível, assim, mas o cliente, ele não, é difícil investir em trazer pessoas de outras áreas para contribuir com conhecimento, com cultura, sabe? E dentro hoje do teu escritório são todos arquitetos? Ou tem designers? Não, são todos arquitetos, são meninas, mulheres, na verdade, são mulheres. E eu tenho hoje uma administradora responsável
parte financeira das obras e do Grace, e escritório. até puxando um pouquinho agora, porque né, a Grace não é só escritório de arquitetura, né? Ela traz moda junto, ela faz palestras, encontros. Então, se tu puder mostrar um pouquinho, explicar um pouquinho além né, Uhum. dos projetos, o que mais tu tem te envolvido. Foi ano passado, Cris, que a gente fez essa passagem, né? Então, Uhum. assim, eu só resolvi assumir o que o escritório já se propunha a fazer, né? Então, eu sempre gostei, isso é um projeto um pouco mais pessoal meu, das palestras, das collabs com a moda, né? Porque tudo fala, na verdade, tudo para mim, é uma grande coisa só, né? Uhum, Tudo uhum. é criação, né? Então, assim, a moda, a arquitetura, para mim, o jeito de criar moda, de fazer uma collab com alguma marca, né? Criar, sei lá, uma camisa, ou projetar o Uhum. processo, para mim, o criativo é basicamente o mesmo, né? Então, a gente no final do ano passado, nós assumimos essas frentes diferentes, mas Uhum. a gente só tornou mais legível, Sim, mais sim. compreensível, mais claro, né? Que a gente trabalha com essas frentes, mas a parte de ensino, que eu acho que é muito parecida com a tríptica, Uhum. né? Então, a parte de ensino é algo das palestras, das imersões que a gente organiza. Mas o Revérbero não é sobre arquitetura? O Revérbero é um programa, é uma imersão. Aham. Ele já teve a primeira edição, agora vai ter a segunda. E, Cris, ele não é só sobre arquitetura. Tanto é que na primeira edição vieram pessoas de outras áreas. Vieram pessoas da medicina, veio uma dermatologista, Aham. veio uma joalheira da Bahia, a Lúcia, maravilhosa. Veio fono, uma Uhum. fono, arquitetas também, designers. Deixa eu ver o que veio uma veterinária. Meu Deus. Então, Aham. assim, a gente conversa no Revérbero e para mim o mais gratificante é como as pessoas absorvem um conteúdo que para mim é super da veia de criação e Uhum. artística, Uhum. mas elas absorvem e levam para o negócio delas. Então, não é uma imersão viajandona, não. Né? Eu gosto de dizer, é uma imersão prática, que as pessoas realmente absorvem, né? E que nessa imersão é isso. Eu mostro e tento conduzir para que elas tenham esse olhar mais genuíno e mais singular sobre cada coisa. E automaticamente Aham. elas levam e transferem Legal. para os negócios delas. Assim, foi muito legal. Isso é mais de um dia, Sim, a segunda agora edição vão ser 3 dias. 3 dias. É, E 3 dias. aqui, onde é que vai ser? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo É. mesmo. E o primeiro, a primeira edição foram 2 dias, e Aham. agora a segunda a gente vai fazer 3, porque o primeiro dia nós vamos fazer um workshop que vai ser aberto ao público, então quem não quiser participar não Uhum. quiser comprar toda a experiência da imersão, quiser participar só do workshop, consegue, porque a Que legal. Maioli vai Para ser uma das participar palestrantes. desse workshop. Que legal. Vai. Então tá, Então pode adquirir separadamente Aham. só e participar do dia de palestras. Já tem data? Já? Então já fala aí, que Não, vai que tem. 18 de setembro, no Que OK legal. Center em Novo Hamburgo. Sim. E tá Não. incrível. A gente vai ter um almoço, né, no meio do dia que já está contemplado, então, nesse convite. Começa de manhã, termina final do dia. E no final do dia, então, a turma inscrita na imersão, ela sai dali e já vai para a primeira experiência, que daí legal. tudo é Sim, surpresa, tudo ninguém surpresa. sabe. Que legal, que legal. Aham. Não, já fiquei curiosa aí Não, Quero mais informações. incrível. Que joia. E nesse workshop, Cris, a gente vai ter visões Uhum. de diversas áreas, né? Então a gente vai ter a Fá Maioli falando dessa vertente do cool hunting, de como a gente antecipar o que não é visível, né? Antecipar as tendências. Uhum. Vai ter o olhar da Roberta Castellan da Florence, que é uma das Uhum. grandes colaboradoras do evento, que nós conseguimos com que eles se tornassem um grande colaborador. Vai ter uma outra visão da comunicação, uma outra da moda. Então, assim, vão ter
nomes muito interessantes que vão dar a sua versão do que é o singular para áreas, para cada uma das áreas, né? Para suas respectivas áreas. Que legal, aí ó, fica a dica para quem Não, quer fazer tá. uma coisa diferente aí. Tá imperdível. Que joia, que joia. Sim. Grace, e fora assim, né, todos esses projetos e envolvimentos, né, tu disse que tem um filhinho, é um, Ai, dois, um? Não, um só. Um só, que idade que ele tá? Um canino agora. E um canino, De 4 patas, recentemente. que idade que tá? 7. 7, É. 7. 7 anos, vai fazer 8. Aham. E eu te disse, como é que tu concilia tudo isso, né? Não tem, né? Ai, difícil. Cada momento é um foco. Cada semana é um foco, É, né? não Então, tem como assim, abraçar o... como a gente estava conversando antes, semana passada eu não estava, voltei essa semana, foi assim, né? Aquela correria, mas Se puxaram para Santa Maria. é ainda, né? Mas vim feliz. Sim, Hoje eu sim. estava dirigindo feliz da vida, assim. E uma semana que vem, por exemplo, então eu vou, não. Semana que vem eu já organizei a minha agenda. Eu vou baixar um pouquinho o giro, vou, né, concentrar Sim. minhas noites em casa, né? Conseguir almoçar em casa. Isso é uma coisa que eu sempre tento, levar ele na escola, buscá-lo, sabe? Eventualmente faço um maior esforço para levá-lo no futebol. Sim, tá né? presente. Tá presente, é, assim, tá. do meu jeito, né? Sim. Grace, e contando um pouquinho de ti, né, que eu perguntei, tá, mas não, já nos conta aí o que tem de curiosidade da Grace, de repente que o pessoal não sabe ou fica curioso, né, da tua rotina, alguma dica aí, já fiquei curiosa saber de fazer aquele, como é que é, 3 minutos As 3 páginas. São 3 páginas. É bastante, hein? É assim, né? Um caderno. Tá. Vou pegar um bloco de notas pequenininho. É um caderno assim, tá? Não é? Mas conta aí pra nós. Sim, Não, eu sempre achei, Cris, que uma mente criativa, sempre achei não. Eu acho que as pessoas têm essa visão que o criativo, o artista, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa sem rotina, é uma pessoa sem hábitos saudáveis. Baixa uma inspiração, assim, e ele sai riscando. E para mim é totalmente o oposto, tá? Eu acredito fielmente, assim, pelo menos é como funciona para mim, né? Que para eu conseguir ter uma cabeça boa, eu preciso ter a minha rotina, eu preciso, digamos assim, ter uma certa metodologia, porque senão, na minha cabeça, as coisas ficam muito bagunçadas, e quando tá bagunçado, eu não consigo me focar. Então, eu começo de manhã, acordo bem cedo, né? Eu sou a louquinha do horário das 4:30 da manhã, mas durmo cedo também, né? Sim. E... Mas consegue levar o filho para dormir cedinho? O meu cedo é 9:30, 10 horas, deveria ser mais cedo. Eu ia dizer, para acordar às 4:30, 7, mas botar deveria ser mais cedo. Mas então eu levanto, faço as minhas orações. E eu terminei de ler um livro já faz algum tempo que eu indico muito, que é O Caminho do Artista, que a autora, ela tem um método, ela apresenta no livro um método que é como se fosse uma drenagem cerebral, que é justamente para desbloquear a criatividade, né? De tu escrever todo dia de manhã 3 páginas, de tudo que vem, de todas as ideias aleatórias que vem na tua cabeça, né? As primeiras vezes é cômico, porque assim, nossa, é umas coisas assim, tenho que marcar isso, vou fazer aquilo, não gostei daquilo, né? É umas coisas assim, mas ela diz, não se preocupem em ter sentido, em ter uma concordância, né? Vão escrevendo tudo. E com o passar do tempo, aquilo se transforma. Tem dias que é um desabafo, tem dias que é uma oração, tem dias que são insights. Eu tive muitos insights para o Revérbero, escrevendo, muitos insights, né? Porque é um horáriozinho que a tua cabeça tá ali, né? Então eu ponho meus fonezinhos de ouvido, eu fico num canto ali da minha sala, o sol, eu vejo bem direitinho o sol nascer. Agora no inverno ainda não, né? Mas no verão sim.
E isso é a minha loucurinha. Não, mas é uma boa dica aí, né, para quem está querendo. Não precisa ser às mudar os- 4h30, né? Mas o escrever, né, o diário. o diário, É. Que coisas aleatórias, Aham, né? aham, que legal. É Não. muito bom para mim. Eu já vai fazer 1 ano já que eu faço isso. Aham. Tá, e aí tu vai colecionando ali, às vezes tu não dá uma Os olhadinha assim, caderninhos. olha aqui o que eu tava. Que legal. Sim, é bem legal. Conforme a fase Conforme a fase da da vida vida da vai- gente. Que legal. Grace, eu tô super curiosa para ver a tua palestra de hoje, né? E foi um doce acaso, né? Eu disse pra Fran, eu disse, ai, Fran, eu vou mandar uma mensagem pra Grace, assim, ó, ou não a gente já tem, né? Vamos ver se ela topa a gente bater um papo antes, assim, porque a ideia do programa aqui sempre é trazer ideias para inspirar, para trazer, né, mercado imobiliário, mas é que eu disse, como o meu olhar sempre foi da arquitetura em cima do mercado imobiliário, eu sempre tentei trazer muito essa coisa do não é simplesmente um imóvel, né? É uma história, se casa com o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, o que ela quer viver ali dentro, o que faz da vida que ela tá. Exatamente. E hoje, se tiver pode vários corretores exercer. aqui escutando, que se inspirem bastante em ti, porque eu acho que quanto mais o corretor tiver Essa esse empatia, feeling, né? eu acho que a gente vai ter mais sucesso aí, mais clientes felizes, né? Com E certeza. qualidade de vida, né? Eu acho que o principal é a gente impactar, assim, de forma bem positiva em tudo que a gente faz, né? Então, Exatamente. Porque se tu for parar para pensar, tu conseguir, vocês no caso, vender um imóvel para um cliente, nós arquitetos, ou construir, ou então nós projetarmos para um cliente, de modo que o cliente seja feliz naquele imóvel ou naquele ambiente por muitos anos, isso é uma atitude sustentável, né? Agora, a partir do momento que tu não consegue captar aquilo ali, que tu faz uma coisa que de repente supre o cliente só um momento, daqui a pouco ele já vai querer mudar, já vai descartar, já vai querer. Então, eu acho que sim. é isso, a gente tentar entender, pensar de modo que aquele projeto, aquele imóvel, aquela casa, seja o mais perpétuo possível, né? Para a vida do cliente. A gente entende que o cliente tem as suas fases, né? Os filhos grandes, filhos pequenos, né? Mas tentar ir mais profundo, né? Não deixar Mais tão profundo, raso a gente. menos superficialidade. Que legal. Ai, Grace, muito obrigada. Peço desculpa pela a fanhura da pessoa, né? Eu disse assim, mas eu não vou cancelar, a gente vai assim mesmo, porque o momento, né, a gente tinha que registrar. E com certeza, depois que o pessoal escutar hoje a tua palestra lá, vai agora entender um pouquinho mais da tua história e é o que tu me falou, né, quando a gente conversou, nós somos o que nós vivemos, né? É um E é isso, é um acúmulo acúmulo. de Então, vivências, cada serzinho ali tem, e obrigado por estar compartilhando conosco a tua vivência para nos Imagina, inspirar. Cris. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigada, Grace. Para quem está nos assistindo aí, nos passa o teu Insta para o pessoal já te seguir. É Panazolo Estúdio, né? E o meu pessoal, esse ano eu criei o meu pessoal. Eu por muitos anos também não tinha. E o meu pessoal é Grace Panazolo, mas ali no pessoal também eu falo muito sobre trabalho. É engraçado, né? Sim. Porque eu criei um pessoal querendo trazer mais a parte pessoal, mas não consigo, porque tá tudo junto, né? Então tá. Mas realmente o mais antigo e o que tem mais conteúdo é o Panazolo Estúdio. Então tá. Obrigada e parabéns mais uma vez pela trajetória. Obrigada, pessoal. Continue nos acompanhando e até a próxima. Skyline, o podcast do mercado imobiliário.